Boa noite. Papa Francisco entrega prêmio Paulo VI ao presidente italiano Sérgio Mattarella. Iniciativa reconhece dedicação em fazer o bem ao país sob inspiração de valores cristãos. Fim do mês com baixas temperaturas. Comerciantes esperam vendas mais aquecidas com a proximidade do inverno. Frio e solidariedade. Campanha do agasalho mobiliza fiéis na maior cidade do país. Cooperação entre as nações. Presidente Lula recebe líderes de 10 países da América Latina. Assembleia dos Bispos de São Paulo. Religiosos vão eleger representantes para cargos na CNBB. E uma história inspiradora no interior paulista. Integrantes da equipe de bocha paralímpica nos convidam a olhar além das nossas dificuldades. Esta é a TV da Inspiração Católica Canção Nova. Está no ar o Canção Nova Notícias, a serviço da vida e da esperança. O Papa Francisco concedeu ao presidente da Itália o Prêmio Internacional Paulo VI. Sérgio Mattarella recebeu a honraria pelo serviço ao bem comum em cerimônia realizada na Sala Clementina, no Vaticano. O prêmio criado pelo Instituto Paulo VI destaca personalidades nos campos da cultura e na promoção da justa convivência humana, que testemunham a vitalidade da herança espiritual do Papa Montini. A entrega do Prêmio Paulo VI ao presidente italiano Sérgio Mattarella é oportunidade para celebrar o valor e a dignidade do serviço, que coloca o outro acima das próprias expectativas. De acordo com o Papa Francisco, o trabalho faz da ação política uma forma de caridade. Em breve discurso, o presidente Mattarella agradeceu o reconhecimento, pediu que a quantia recebida seja enviada à comunidade João 23, que possui abrigos na região italiana da Emília-Romagna, afetada pelas inundações dos últimos dias. O pontífice recordou a Carta Apostólica 80ª Advenis de Paulo VI. De pouco valem as palavras se não forem acompanhadas de uma consciência mais viva da própria responsabilidade. Destacou que o chefe do executivo italiano representa um coerente mestre de responsabilidade ao viver o que fala e falar do que vive. Interessante que Sérgio Mattarella estava aposentado como juiz e como político, mas renunciou ao descanso para servir seu país novamente. Como é importante e necessária a ação proativa de quem ocupa cargo público e foca na realização de projetos voltados ao bem comum, sem se prender a discursos e aos interesses pessoais. Seguimos com a temática em torno da política, porque agora nós vamos a Brasília, capital federal, atualizar a agenda do dia no Congresso Nacional. Camila Castro acompanhou as atividades parlamentares e traz as informações para a gente. Boa noite, Camila. Oi, Reinaldo, boa noite a todos. Hoje a CPI, que investiga as ações do movimento dos trabalhadores sem terra, ouviu na condição de convidados Neucilene Reis e Irã Xavier, ex-integrantes do movimento. A intenção é esclarecer como funcionam as operações de ocupação de terra e quais os motivos para tais movimentações. Em seu depoimento, Neucilene disse que trabalhou no setor financeiro com a venda de mercadorias em uma mercearia instalada num acampamento aqui no Distrito Federal. Segundo ela, o valor arrecadado com a venda dos produtos era passado para os dirigentes do MST. A CPI aprovou pedidos para ouvir os ministros Carlos Fávaro e Paulo Teixeira e o governador de Goiás, Ronaldo Caiado. Hoje também foram votados os requerimentos da comissão que investiga o rombo de 20 bilhões de reais nas contas das lojas americanas. A Câmara promoveu ainda o debate para buscar soluções para os reiterados casos de racismo ocorridos na Espanha contra o jogador de futebol Vinícius Júnior. Os deputados aprovaram moções de repúdio à Federação Espanhola de Futebol. E a Câmara começou a votar agora há pouco o marco temporal de demarcação de terras indígenas. Agora há pouco, então, essa votação começou e, claro, amanhã a gente atualiza todas as informações dessa votação importante que acontece neste momento aqui no plenário da Casa. Eu volto com vocês. Boa noite.
Boa noite para você, Camila. Bom descanso. Muito obrigado. Olha, governantes de 10 países da América do Sul se reuniram hoje em Brasília com o presidente Lula, que na abertura sugeriu a elaboração conjunta de projetos de combate às mudanças climáticas, melhoria da infraestrutura, da defesa e do mercado de energia. Então vamos aos nossos estúdios em Brasília com Ronaldo da Silva, que tem mais informações. Boa noite, Ronaldo. Olha, uma boa noite para você também, boa noite para todos aí no estúdio, também para quem nos acompanha agora. E o encontro convocado por Lula é uma tentativa de aumentar a cooperação entre as nações e discutir o fortalecimento do bloco de nações sul-americanas. E desta forma, adotar estratégias e obter benefícios comerciais para a região. A presença do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, em solo brasileiro, tem sido alvo de críticas da oposição e da sociedade em geral. Líderes de 10 nações foram recebidos no Palácio Itamaraty. Entre eles, Maduro, da Venezuela, Alberto Fernandes, da Argentina e Gabriel Boric, do Chile. Na abertura, Lula sugeriu a elaboração conjunta de projetos de combate às mudanças climáticas, melhoria da infraestrutura, da defesa e do mercado de energia. O que nos reúne hoje em Brasília é o sentimento de urgência de voltar a olhar coletivamente para a nossa região. É a determinação de redefinir uma visão comum e relançar ações concretas para o desenvolvimento sustentável, a paz e o bem-estar das nossas populações. O desejo de Lula de criar um bloco econômico forte com líderes de países vizinhos contrasta com a situação vivida por cidadãos de nações como a Venezuela. O país vive uma grave crise econômica e social. Quase 6 milhões de venezuelanos deixaram as casas em busca de melhores condições de vida. O Brasil já recebeu mais de 700 mil refugiados venezuelanos. Em Brasília, a Casa Bom Samaritano acolheu mais de 300. Dou graças a Deus por estar aqui no Brasil, principalmente em Brasília, na Casa Bom Samaritano. Queremos voltar para a Venezuela, queremos voltar para a nossa casa, queremos voltar para a nossa família. Maduro, por favor, ajude seu povo. Outro contraste é o caráter democrático do encontro. Na Venezuela, o ditador Maduro está no poder há 10 anos. A última eleição foi em 2018. Na ocasião, os concorrentes foram retirados da disputa. Equador, Bolívia e Peru também passam por crises políticas. O fato de alguns países serem ditaduras, né, na América Latina, de uma maneira geral, isso evidentemente prejudica a afinidade entre esses países. Veja-se o ruído que se criou quando Lula fez elogios, endossou o regime venezuelano ao receber o Nicolás Maduro, o que era completamente desnecessário. Lula recolocou o país na Unasul e na Comunidade dos Estados Latino-Americanos e Caribenhos. O presidente também quer fortalecer o Mercosul e ampliar o bloco com o fechamento de negócios com a União Europeia. Mudamos de assunto agora. O Supremo Tribunal Federal decidiu por 3-2 anular a condenação do ex-deputado Eduardo Cunha. Ele havia sido condenado a 15 anos e 11 meses por corrupção e lavagem de dinheiro em um dos processos da Operação Lava Jato. A defesa de Eduardo Cunha apresentou argumentos que foram aceitos pela maioria dos ministros. Eles entenderam que a vara de Curitiba não tinha competência para julgar o caso e que o processo deveria ter sido conduzido pela Justiça Eleitoral e não pela Justiça Federal. Os magistrados determinaram que o processo seja remetido à Justiça Eleitoral do Paraná. Cunha é acusado de receber propina através de contratos da Petrobras para a construção de navios sonda. Nas ruas já é possível sentir a queda nas temperaturas em várias regiões. Quem conta com a chegada do inverno são os comerciantes, que esperam vender vestuários próprios da estação.
Mayra nem precisou de muito tempo para escolher a peça que vai protegê-la das baixas temperaturas. E eu, na verdade, eu gosto das coisas básicas, então vim garantir o meu blazer aí pretinho básico para dar conta desse inverno que está chegando. Os dias frios eram esperados pelos empresários. O mercado de vestuários fica aquecido com o aumento das vendas. A gente fica torcendo, né? O inverno tá chegando. Mas sim, é uma época boa. Acho que para todo mundo que trabalha com a estação, com roupa de frio, masculina, feminina, infantil, é uma estação muito boa, sim. O comércio está otimista, mas também segue preparado para os negócios. Nesses últimos anos, as pessoas acabaram deixando de renovar os seus guarda-roupas. Então as pessoas vão trocar suas roupas de inverno, principalmente, né, seus agasalhos, enfim. E que a gente vai poder ter um acréscimo um pouco maior, chegando na casa dos 8% a 10%. Qualidade, variedade e bom relacionamento fazem a diferença na hora de vender. Atender o cliente bem, a gente serve cafezinho expresso, brigadeiro de sábado e domingo, sexta, né? A gente conhece a mãe, o filho, vem o neto. Então, atender bem é o mais importante, eu acho. E quem gosta do friozinho pode se animar. As baixas temperaturas devem continuar nos próximos meses. Teremos, sim, alguns eventos quando chegar uma frente fria e trouxer essa massa de ar frio para a parte do país. Queda de temperatura é muito comum de se observar. Bom para os lojistas, melhor ainda para quem quer renovar o guarda-roupa. Mulher é um problema, a gente sempre acha que falta algum detalhe, alguma coisa. Então, é se organizar, é ter tudo planejado para não abusar da parte financeira, mas tá aí com guarda-roupa à altura do inverno. O tempo fechado e mais frio está atuando pelo país, porque aqui as temperaturas deixaram o nosso dia gelado. Para amanhã, o Vale do Paraíba Paulista fica com máxima abaixo dos 23 graus. Em Cachoeira Paulista, Aparecida, Taubaté e São José dos Campos. No estado de São Paulo, aumenta a probabilidade de chuva no litoral e região da capital paulista. O dia começa com 15 e vai até os 19 graus em São Paulo. Nas demais capitais do Sudeste, não passa dos 27 graus. E a chuva vai voltar com intensidade na faixa litorânea do Nordeste, de Sergipe a Pernambuco. No norte, a quantidade de chuva diminui em toda a região, diferente do outro extremo do mapa, no sul, onde há alerta para temporal, principalmente no litoral de Santa Catarina, norte, leste e litoral do Paraná. No centro-oeste, o tempo instável se espalha. Apenas no norte de Goiás, o tempo segue firme e sem chance de chuva. Bom, esses dias vimos que há previsão da chegada do El Niño até setembro. Para entender melhor esse fenômeno, a meteorologista Josélia explica as características. O El Niño é caracterizado pelo aumento da temperatura acima do normal na porção central e leste do Oceano Pacífico Equatorial. Isso acontece ali ao largo da costa do Peru e do Equador. No Brasil, o fenômeno El Niño tem uma interferência de causar um aumento da chuva na região sul, causa seca em áreas do norte e do nordeste. No sudeste e no centro-oeste, a maior diferença é no padrão de temperatura. A temperatura fica mais alta do que o normal. Por enquanto, ainda é cedo para avaliar efetivamente a intensidade do El Niño de 2023. Mas há aí uma tendência de que seja um El Niño de moderada para forte intensidade. Com as temperaturas mais baixas em algumas regiões do Brasil, várias cidades realizam as campanhas do agasalho. Em São Paulo, uma ação organizada pela Arquidiocese tem como tema "O frio machuca, a solidariedade cura". Informações com Elane Gomes. Boa noite, Elane. Olá, boa noite para vocês aí no estúdio em Cachoeira Paulista e boa noite para você que nos acompanha. A campanha do agasalho envolve diversas pastorais, grupos e movimentos da Arquidiocese de São Paulo. Até o fim do inverno, a população é convidada a doar nos vários pontos de coleta espalhados pela cidade. Estava nu e me vestistes. A frase de Jesus do Evangelho de Mateus foi escolhida como lema da campanha do agasalho, promovida pela Arquidiocese de São Paulo por meio da Caritas Arquidiocesana. Essa campanha ela tem como objetivo de conscientizar,
de motivar e de mobilizar a todos para que se sintam também responsáveis pela acolhida, pelo acompanhamento dessa terrível situação que a gente vive dos moradores de rua. Meios de comunicação, paróquias e comunidades da Arquidiocese também estão engajados na campanha, assim como a Pastoral do Menor, que atua em parceria com colégios e universidades católicas. O principal objetivo é isso: mobilizar, organizar a ação social de forma a vir atingir o maior número possível de pessoas necessitadas. Quem mais sofre nesse período de frio é a população em situação de rua, que cresceu 38% no Brasil entre 2019 e 2022, segundo o levantamento do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Ao todo, mais de 280 mil pessoas vivem nessa situação no Brasil. Se falta o essencial, se falta o alimento, para a sobrevivência, quem dirá o agasalho, E a igreja é motivada e é mobilizada e acaba respondendo a essa necessidade na cidade de São Paulo. Quem vive em condições indignas de moradia ou enfrenta dificuldades econômicas e sociais também será beneficiado. Os itens doados devem estar limpos e apropriados para uso. Nós quase não recebemos roupa para os masculinos, cobertores, meias e calçados, que nós temos pouquíssima disponibilidade. Os pontos de coleta serão a sede da Caritas Arquidiocesana de São Paulo, Missão Belém e a Casa de Oração do Povo da Rua. As doações também serão recebidas aqui na Catedral da Sé, nas paróquias, colégios e universidades católicas. Então, dá lá uma olhadinha no seu guarda-roupa, no seu baú. Com certeza tem roupas que você não usa mais, mas está em condições de uso e vai aquecer alguém nesse inverno. Vamos falar de moradia, porque os aluguéis poderão não sofrer reajuste no mês de junho. O IGPM, Índice Geral de Preços de Mercado, responsável pelo reajuste da maioria das locações no Brasil, apresentou queda no mês de maio. O Índice Geral de Preços do Mercado é calculado todos os meses pelo Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas. O indicador mede a movimentação de preços em diferentes setores do país, influencia no valor de tarifas e seus reajustes. Neste mês, o IGPM sofreu uma queda de 1,84%. Por influência de grandes commodities agrícolas, principalmente do milho, da soja, do trigo. Existem outras commodities minerais, como o minério de ferro, que também apresentou queda expressiva. Commodities ficando relativamente mais baratas significam que alimentos e bens duráveis lá na frente também podem apresentar um recuo no preço. Um dos preços influenciados pelo IGPM é o de aluguéis. Com a queda do índice em maio, os valores dos contratos vencidos em junho podem não ter aumento ou sofrer pequenos ajustes. De acordo com o coordenador dos índices de preços, nem sempre os contratos de aluguéis acompanham os mesmos números do IGPM, principalmente quando há alterações significativas. O IGPM registrava recordes de aumento. Ele chegou a acumular em 12 meses alta de 37%. Então, negociações prevaleceram. Talvez haja espaço agora também para uma negociação no sentido de que prevaleça a manutenção, quem sabe, do valor do aluguel. Mas isso é um acordo em que inquilinos e proprietários devem fazer nesse momento. Para os próximos meses, a tendência é que o cenário seja diferente. Os índices podem não cair tanto quanto caíram no segundo semestre do ano passado, mas isso não significa a volta das pressões inflacionárias. Muito pelo contrário, é a migração dela para um patamar mais neutro, nem de deflação tão profunda e também nem de alta muito extrema. Há pouco mais de 24 horas para o fim do prazo da entrega da declaração do imposto de renda, milhares de contribuintes ainda não enviaram os documentos. E com tanta gente deixando para a última hora, criminosos tentam se aproveitar de qualquer distração do contribuinte. A Receita Federal emitiu alerta para golpes. Nos últimos dias, a Receita Federal descobriu tentativas de golpe envolvendo a declaração do imposto de renda. Quem tem mais detalhes sobre este assunto é a Joyce Frade Machado, que é superintendente adjunta da Receita Federal em Minas. Joyce, como são essas tentativas de golpe? Por meio de recebimentos de mensagem de texto,
e-mail, mensagem no WhatsApp. O que acontece? Esses fraudadores, eles utilizam o nome da Receita Federal, informando que o contribuinte caiu na malha fina e, com um link, solicita essas informações. E o que a Receita Federal orienta? Vocês fazem esse tipo de contato mesmo por esses meios ou não? De forma alguma. A Receita Federal ela não faz esse tipo de contato. Então, a gente alerta a população, alerta os contribuintes para não clicar em nenhum link, não abrir nenhum e-mail. Como que as pessoas, os contribuintes, eles fazem para saber se de fato há alguma inconsistência na declaração ou para ter alguma informação? Sim, no mesmo dia à noite ou no outro dia você já vai poder identificar se sua declaração foi processada ou se ela está com alguma pendência, né? Ou seja, se caiu na malha ou não. Entregou, não se dê ainda tranquilo. Entre lá, confirma e aí sim você vai ter a informação correta. Ótimo, muito obrigada, Joyce. Então, só lembrando, o prazo para entrega da declaração do Imposto de Renda 2023 termina amanhã, às 11h59 da noite. De Belo Horizonte, Monize Amorim para o Canção Nova Notícias. Vamos voltar a São Paulo, então, com Elane Gomes, porque começou nesta terça-feira a Assembleia Episcopal no interior do estado. Elane. Começa hoje a Assembleia dos Bispos do Regional Sul 1, que compreende as dioceses do estado de São Paulo. O evento acontece no Mosteiro de Itaici, em Indaiatuba. Neste ano, os bispos elegerão alguns de seus representantes para cargos dentro da estrutura da CNBB. A edição de número 85 da Assembleia dos Bispos do Regional Sul 1 vai até 1º de junho. O evento tem como tema uma igreja em saída para as periferias. É um momento de comunhão, fraternidade, convivência e reflexão entre os bispos para discutir os desafios pastorais enfrentados na evangelização. Este ano, a Assembleia Regional será eletiva. Os bispos que hoje compõem a presidência do regional encerram o quadriênio da gestão 2019 a 2023. Serão realizadas eleições para os cargos de presidente, vice-presidente e secretário, além das comissões fiscal, econômica e das várias comissões pastorais. Haverá também a escolha dos bispos que representarão o regional junto ao Conselho Permanente. A presidência atual, da qual eu faço parte, já cumprindo 2 mandatos, se encerra e uma nova presidência será eleita. O Regional Sul 1 é composto pelas 42 dioceses do estado de São Paulo. Contamos com as orações de todos. Deus abençoe. Eu fico por aqui. Amanhã você tem outras informações de São Paulo a partir de 9h30 da manhã. Excelente noite para você e boa noite também para vocês aí em Cachoeira Paulista. Boa noite, Elane. Muito obrigado. Bom descanso para você. Obra católica presente há 50 anos no Brasil, Foyer de Charité, é um lugar preparado para oferecer silêncio e contemplação. Pois é, na Diocese de Barra do Piraí, Volta Redonda, os membros da instituição doam a vida aos que buscam aprofundar ou repensar suas orientações de vida à luz da fé cristã. Mas o perigo ronda este trabalho da igreja. Oásis de serenidade e paz, uma palavra descreve tamanha relevância deste carisma. Fundamental. São pessoas que mudam de vida, são formações para as famílias, muda todo o conceito que a gente tem como ser humano, quanto nós temos sido ajudados por esse trabalho maravilhoso que o Foyer tem aqui em Mendes. É um lugar onde nós encontramos formação espiritual, formação humana, silêncio, temos acesso aos sacramentos da igreja, contato com a natureza. Segundo o Foyer, todo o trabalho desenvolvido em Mendes corre sério risco caso uma torre de energia seja instalada em um terreno da obra. O espaço acolherá futuramente os retiros de silêncio. Essa torre nos impõe várias restrições. A gente não pode ter nenhuma construção em determinado raio de distância. Outro ponto negativo é o efeito corona, que é um ruído constante
que uma linha de alta tensão provoca, atrapalhando o silêncio, sem contar o som causado pelo vento nos cabos e na estrutura da torre. Estou pedindo a vocês de nos ajudar para impedir a implantação dessa torre bem no meio do nosso foyer, do nosso projeto, que vai nos obrigar a sair após 50 anos de investimento social, material, humano, espiritual e buscar o outro lugar. Mas queríamos evitar essa tragédia. Eu sou mendense, né? Então eu não sei como vai ser se essa torre for implantada aqui. Tem outros meios, outros locais para poder fazer essa instalação. Deixa esse cantinho para a gente aqui. Coragem, ânimo, a presença materna concordadora de Nossa Mãe do Céu será justamente um momento especial em que vocês poderão encontrar alento, sabedoria e discernimento diante dos desafios a enfrentar. Que Nossa Senhora, Mãe da Igreja, interceda por cada um de vocês. Um projeto da Rede de Desenvolvimento Social Canção Nova busca contribuir para a formação integral da pessoa com desenvolvimento profissional, educacional e social. Pois é, Yara, é o Progem comprometido com a melhora na qualidade de vida e transformação social de quem vive numa pequena cidade do interior de São Paulo. Promover o bem para transformar vidas. Missão diária em busca de uma geração nova. Quando faz uma pensão na rede social, pensou no Progem, que depois veio toda a parte das outras unidades, ele pensou em formar um homem diferente, em servir na sociedade com valores específicos, com um bom cidadão, com a espiritualidade, católica ou não, para que ele possa fazer na sociedade a diferença. É pelo Progem que a porta de uma vida nova começa a se abrir. É hora de caminhar rumo a um futuro melhor. Eu vi e eu falei assim, vó, vai lá no Progem para ver e me coloca lá. Eu me interessei muito no Progem. Essa turminha, por exemplo, está cursando informática. Quem sabe, futuros especialistas em tecnologia. Vai fazer 1 ano que eu tô aqui no Progem. Legal. O que você mais gosta de fazer aqui no Progem? Atividades, estudar e conversar com o tio Douglas. Tio Douglas, o aniversariante. O professor do curso completou mais 1 ano de vida justamente no dia em que nossa equipe acompanhou sua aula. Há 11 anos, ensinando e aprendendo. Fazer parte desse processo de transformação deles nos edifica, modifica muito e com toda certeza fica um sentimento que até não dá para pôr em palavras. Mais que cursos e oficinas, o projeto promove a integração total do ser humano a partir das virtudes sociais, pessoais e espirituais. Aqui a gente tem as oficinas que eu faço parte, que eu coordeno, que é a oficina de Criar, Montar e Superar. Também a gente tem a oficina de arte em guache e nós temos o projeto de vida, que é o que eles estão fazendo hoje aqui. É uma atividade para a gente apresentar na feira interdisciplinar, que eles estão pintando a mão dele mesmo, e vão colocar num cartaz e a gente vai fazer tipo uma parede lá para eles apresentarem. Além das crianças, os jovens são contemplados. Cada dia mais eu aprendo, tanto na faculdade quanto no trabalho. E é uma felicidade imensa, porque quando eu acho que eu não posso aprender, vem algo novo e eu aprendo mais ainda. E este é um projeto belíssimo aqui na Canção Nova. Falamos do projeto Dai-me Almas também, que ajuda a manter a obra Canção Nova, este projeto que você acabou de ver na reportagem e que evangeliza 24 horas por dia pelo sistema de comunicação. Estamos com 83% da campanha de maio. Temos somente amanhã para chegar aos 100%, o último dia útil do mês. Então acesse clube.cançãonova.com e faça sua doação. Se preferir, doe pelo Pix com a chave pix.doação@cançãonova.com. Obrigada por seu comprometimento e fidelidade. Incapacidade não existe no dicionário de quem nasceu para ser exemplo. Na equipe de bocha paralímpica da cidade paulista de São José dos Campos, há histórias preciosas. Tem gente talentosa, pessoas que conquistaram seu universo em diversas competições e mostram que a vida é mais do que os olhos podem ver. Ressignificar é olhar de dentro para fora, dar sentido a algo novo. Viver muito mais do que opção. Fazer diferente
como obrigação. A bocha ela é a modalidade praticada por pessoas com maior comprometimento físico, né, um comprometimento motor severo. Dentro das modalidades paralímpicas, ela é considerada a mais inclusiva. Tem toda uma dinâmica de jogo, estratégia de jogo, as regras do jogo. E dentro dessa dinâmica de jogo, a gente tem um objetivo de aproximação da bola branca. Um atleta com paralisia cerebral ou não cerebral, ou de origem degenerativa, compete na categoria BC3. A tática do jogo? Olhares atentos, precisão e técnica. Cada um joga como pode e tem o auxílio de um calheiro. Com sabedoria, Jonathan uniu duas de suas paixões. Não me imaginava chegar onde eu cheguei. Eu ainda tenho muito que caminhar ainda e a gente vai pra cima. Eu, como mãe de um cadeirante, para mim o esporte era impossível. E quando chegou, nossa, para mim foi a melhor coisa do mundo para mim. Tipo, tirar de mim esse preconceito, que eu acho que eu mesmo tinha um preconceito com meu filho. João ganhou de presente da enfermagem Túlio, que em troca lhe trouxe o esporte. Atleta, designer, campeão universitário. O sobrenome lembra o de um repórter. Time de coração e banda favorita também. A diferença está na hora de fazer o cálculo e, claro, no talento com o esporte. Ajudou, gostou, já ajudou um dia, ajudou dois, uma semana, um mês. Falei, vamos pra cima. Daí ele aceitou e é muito legal porque tem essa conexão, sim, né? Tanto aqui na bocha, mas também dentro de casa, praticamente, né? Quase 24 horas por dia. Graças a Deus nós temos isso bem em comum. Ajuda um ao outro, tem uma cumplicidade boa também. E a bocha para mim caiu como uma luva, como se diz, né? Thalita disputa a categoria BC2, transformou dificuldade em oportunidade. 8 anos atrás, quando eu entrei aqui, eu era outra pessoa. Não fazia amizade com ninguém, mal saía na rua. E a bocha, depois que eu comecei a praticar, eu comecei a sair mais de casa, conviver com as outras pessoas. A bocha paralímpica é composta por atos de coragem. Dedicação e empenho podem transformar vidas. Mas como por aqui o objetivo é competir, o esporte já proporcionou outras conquistas. Dono de um dos momentos mais marcantes do esporte paralímpico, Tom encontra no treinador um apoio. E o maior momento da vida ao lado do irmão já falecido foi a disputa em seu país natal. Muita luta. Foi muita luta. Muita dedicação. Muita briga, muita luta, né, para conquistar. Se ele fosse campeão ou não, não importava. Ele queria estar nas Paralimpíadas. Mais do que estar, ele foi campeão e deixou para os demais seu legado. Parabéns a todos esses campeões do esporte, né? A bocha paralímpica. O Canção Nova Notícias fica por aqui. Reveja as reportagens no portal noticias.cançãonova.com. Assista daqui a pouco, a partir de 8 horas, ao programa Pra Ser Feliz, ao vivo com o Padre Adriano Zandoná. Às 9h30 tem Gente de Fé e às 10h30, ao vivo, também você assiste ao PHN. Uma ótima noite a você. Boa noite, paz para você.